direto ao Congresso Nacional. Michel Temer chegou agora há pouco para a cerimônia em que será empossado oficialmente no cargo de presidente da República. Estamos acompanhando imagens ao vivo da TV Senado. O presidente Michel Temer chegou agora há pouco, acompanhado de diversas autoridades, de diversos ministros ao Congresso Nacional. Ele participa em instantes da cerimônia em que será empossado oficialmente como presidente da República. Nós vemos ali ao fundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, acompanhado do presidente Michel Temer, de diversas autoridades. A cerimônia de posse de Michel Temer começa dentro de instantes. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, presidente Ricardo Lewandowski, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. As autoridades se dirigem em instantes para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ocorre a cerimônia de posse oficial do presidente Michel Temer. Esta cerimônia, marcada para agora, às 4 da tarde, o presidente chegou agora há pouco no Congresso Nacional, acontece hoje à tarde, logo depois de que o plenário do Senado aprovou por 61 votos favoráveis e 20 contrários o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais no Plano Safra, além de ter assinado decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Esse foi o entendimento de 61 senadores. A pedido de alguns senadores, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidiu todo esse rito do impeachment, o ministro Ricardo Lewandowski, decidiu realizar 2 votações no plenário. A primeira analisou apenas se Dilma Rousseff deveria perder o mandato de presidente da República, que de fato ocorreu. Na sequência, 42 senadores optaram por cassar os direitos políticos de Dilma Rousseff e 36 não. Houve ainda 3 abstenções. E como não se formou o quórum de 2/3 dos votos contra a presidente, ela manteve os direitos políticos. Nós estamos com imagens ao vivo na TV Senado, onde se encontra o presidente Michel Temer. Ele participa daqui a pouco da cerimônia de posse oficial no cargo de presidente da República. No início da cerimônia, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, dirige algumas palavras a Michel Temer, que em seguida entrega ao presidente da casa sua declaração de bens. Na sequência, Michel Temer fará um juramento, onde vai prometer manter, defender e cumprir a Constituição, além de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Michel Temer chegou ao Congresso Nacional acompanhado de diversos ministros que participam da cerimônia e logo depois, na sequência, de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Líderes dos partidos da base aliada também serão convidados para esta reunião. Ainda hoje, Michel Temer deve gravar um pronunciamento que será exibido em cadeia nacional de rádio e televisão, dando as primeiras instruções em relação a essa nova fase do governo. Temos imagens ao vivo do plenário do Senado Federal. O presidente Michel Temer recebe os cumprimentos das diversas autoridades presentes, parlamentares, senadores, deputados, presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Cerimônia de posse que foi marcada logo após a sessão de impeachment que durou vários dias no Senado Federal.
Estamos acompanhando ao vivo imagens geradas pela TV Senado. O presidente Michel Temer está no Congresso Nacional para a cerimônia oficial de posse no cargo de presidente da República. Michel Temer é cumprimentado por diversos parlamentares. A gente observa ali muita gente tirando fotos, filmando, querendo registrar este momento histórico para o país. Michel Temer chegou agora há pouco ao Congresso, acompanhado de ministros. Foi recebido pelo presidente do Congresso, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para esta cerimônia de posse, que acontece dentro de instantes. Logo no início, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, dirige algumas palavras ao presidente Michel Temer, que deve entregar em seguida ao presidente da Casa sua declaração de bens. Na sequência, Michel Temer fará um juramento prometendo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Plenário do Senado Federal repleto, como a gente pode observar nas imagens. Esta é a cerimônia oficial de posse do presidente da República, Michel Temer, que acontece após a sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tirar o Brasil da crise. Isso aí, Mauro. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Para o período a iniciar-se nesta data, tendo em vista a vacância do cargo nos termos do artigo 79 da Constituição Federal. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo vice-presidente da República no exercício da presidência, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Beto Mansur, e o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Jucá. E a terceira secretária do Congresso Nacional, deputada Mara Gabrilli. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
Podemos sentar. Convido a todos para, ainda em posição de respeito, ouvirmos o compromisso constitucional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Estamos juntos. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Beto Mansur, procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Michel Temer no cargo de presidente da República, às 16 horas do dia 31 de agosto de 2016, perante o Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta de suas casas no plenário do Senado Federal, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Renan Calheiros e secretariada pelo senhor primeiro secretário, deputado Beto Mansur, integrando ainda a mesa o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, o segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Jucá, e a terceira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Mara Gabrilli, compareceu o senhor Michel Temer, vice-presidente da República, a fim de ser investido de acordo com o artigo 79 da Constituição Federal, no cargo de presidente da República, em virtude da vacância ocorrida em 31 de agosto de 2016. O empossado proferiu na forma do artigo 78 da Constituição Federal o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelo empossado e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo empossado e pelos membros da mesa. Agradeço às autoridades aqui presentes, bem como os ilustres convidados. Está encerrada a sessão.
Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de posse do presidente Michel Temer, que acabou de acontecer no Congresso Nacional, no plenário do Senado Federal. No início, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, dirigiu algumas palavras ao presidente Michel Temer, que em seguida fez um juramento, prometendo manter, defender e cumprir a Constituição, além de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR.